Solilóquio de um suicida. Na noite de 7 de março de 1948, Chico Xavier encontrava-se com alguns amigos no alto do cruzeiro em Belo Horizonte. Desse ponto admirável, extenso panorama se descortinava, uma noite clara e suave. Um amigo lembrou a prece e o grupo orou. Alguém da vida espiritual conosco, Chico? Interroga um companheiro do sul de Minas, depois da oração. Sim, disse o médium. Vejo um homem chorando ao seu lado. O nome dele? João Guedes. Sim, eu conheço. Era um pobre moço, poeta, que morreu por suicídio em minha terra. Ele deseja algo, Chico? Sim. Ele diz que pretende nos deixar uma lembrança. Alguém traz consigo lápis e papel? Um dos companheiros presentes estende ao médium o material solicitado. E apoiando-se em um poste de iluminação pública, Chico escreve. Escreve o que lhe dita o visitante do além. Quando terminou, estava grafada a seguinte poesia. Os torvos corações, náufragos de 1000 vidas, distantes de Jesus, que nos salve e aprimora, sob o guante da dor, caminham hora a hora, para o inferno abismal das almas consumidas, sementeiras de pranto, aflições e feridas, no pecado revel, que os requeima e os devora. Depois da escuridão da noite sem aurora e o sarcasmo cruel das ilusões perdidas. Alma triste que eu trago, ensandecida e errante. Por que fugistes assim no milagroso instante? Por que rogar mais luz? Se estranha te sublevas, mísera que foste, hesitante e covarde. Não lamentes em vão, nem soluces tão tarde. Procuremos Jesus, além de nossas trevas. João Guedes. O moço, amigo do poeta desencarnado, recebeu a página e guardou-a, enxugando as lágrimas. Humorismo materno. Em 1931, mandar alguém para o inferno constituía grave ofensa. E um dos missionários católicos que visitavam Pedro Leopoldo naquela época, no zelo com que defendia a Igreja Romana, falou no púlpito que Chico, o médium espírita que se desenvolvia na cidade, devia ir para o inferno. Chico, que frequentara a igreja desde a infância, ficou chocado. À noite, na reunião costumeira, aparece a progenitora desencarnada e, reparando-lhe a inquietude, pergunta-lhe, bondosa, o motivo da aflição que trazia. Estou muito triste, disse o rapaz. Por quê? Ora, o padre me xingou muito. O que tem isso? Cada pessoa fala daquilo que tem, ou daquilo que sabe. Mas a senhora imagine, clamou Chico, que ele mandou para o inferno. O espírito de Dona Maria sorriu e falou, ele mandou você para o inferno, mas você não vai. Você vai ficar aqui na terra. O médium, ante o bom humor daquelas palavras, compreendeu que não convinha dar ouvidos às condenações descabidas, e o serviço da noite desdobrou-se em paz. O valor da oração. A madrinha de Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão, e nessas fases, sua irritação era mais forte. Com isso, acabava condenando o menino a dias de fome. Certa vez, a criança já estava 3 dias em completo jejum. À tarde, na hora da prece, Chico encontrou sua mãezinha desencarnada, que lhe perguntou por que tanta tristeza. Então Chico lhe respondeu, a senhora não sabe, mas eu tenho passado muita fome. Então sua mãe lhe respondeu, ora, meu filho, do que está reclamando? Menino guloso sempre tem indigestão. Hoje, bem que eu queria comer algo,
disse Chico. Então sua mãe o abraçou e lhe disse para que ele continuasse em oração e esperasse. O menino seguiu repetindo as palavras do Pai Nosso, até que em instantes entrou em seu quintal um cachorro com algo escuro em sua boca e deixou cair perto dele. Era um jatobá saboroso. Chico recolheu alegre o pesado fruto, enquanto sua mãezinha estava em seu lado, e ela lhe disse: misture o jatobá com água e terá um bom alimento. Ao se despedir da criança, a mãe acentuou: tá vendo, meu filho? Quando nós oramos com fé ativa, até um cachorro pode nos ajudar em nome de Jesus. Então, desejo ser o burrinho. O Chico acabava de ver sair a publicidade de mais um dos belos e úteis livros psicografados por suas mãos abençoadas. E, além de cartas elogiosas ao seu trabalho, recebia também, pessoalmente, em Leopoldo e Belo Horizonte, quando lá compareciam louvores e mais louvores de confrades e irmãos outros simpáticos ao espiritismo. E cada um lhe citava o fato que mais lhe agradou, realçando o valor do livro neste e naquele aspecto. O Chico andava atrapalhado com tantos confetes sobre sua pessoa. E, em casa, sossegado dos aplausos, dizia para si consigo: vou deixar de psicografar, pois sou um verdadeiro ladrão, roubando referências honrosas de quem não me pertence. Os abraços, os parabéns, os elogios que recebo cabem ao espírito de Emanuel, André Luiz, Neio Lúcio e de outros, que são legitimamente os autores dos livros magníficos. Preciso dar um jeito nisso. Neio Lúcio lhe traduziu o pensamento que verificara os propósitos. Sorrindo, lhe aparece e diz: Não há razão, Chico, para se sentir-se tão magoado com os elogios. Também os merece. Não, Neio Lúcio. Sinto-me como um ingrato, como um ladrão, como um indigno. Bem, Chico, vou contar-lhe uma pequena história. Em certo município, 2 distritos se defrontavam, separados apenas por uma pequena distância. Com a população quase toda enferma, sem recursos de espécie alguma, quase morta. O outro, cheio de vida, víveres, remédios, alegria. Apenas faltava um agente intermediário entre os dois. Ninguém queria servir de ligação, realizar o trabalho socorrista. Foi quando, como mandado do céu, apareceu um burrinho. Humilde, manso, que com pouco trabalho tomou-se a Pedro, obediente, capaz de levar, sem ninguém, do distrito rico ao distrito pobre, os recursos de que careciam os irmãos enfermos e sofredores. O burrinho, tendo ao lombo 2 jacais e um de cada lado, foi recebendo as dádivas. Um colocava alimento, o outro remédio e o outro roupas. Colocavam-no na trilha e ele automaticamente lá ia, para o distrito lazarento faminto. Em pouco era esvaziada toda a carga e voltava, como fora, alegre, satisfeito por haver cumprido um serviço salvacionista. Você já serviu de ponte, Chico? Bem ensina Emmanuel. A natureza é sempre celeiro abençoado de lições maternais. Em seus círculos de serviço, coisa alguma permanece sem propósito, sem finalidade justa. Nela, vemos o ensino de tudo, qualquer elemento, qualquer coisa. O quadro de uma paisagem, a árvore, o rio, a fonte e até o próprio estrume. Tudo dá lições quando vestido com a virtude da humildade. Sem visões estreitas, lemos o livro de Deus. Falávamos ao Chico sobre esses assuntos ao passarmos sobre uma ponte, e ele lembrou o Casimiro Cunha em sua maravilhosa Cartilha da Natureza, que ele próprio psicografou dizendo: ponte silenciosa, no esforço fiel e ativo, é um apelo à lei do amor, sempre novo, sempre vivo. Vendo a nobre e generosa, servindo com altivez, convém saber se já fomos como a ponte alguma vez. Lembrou-se também de haver Emmanuel lhe perguntado um dia: você já foi como a ponte, Chico? O que ele silenciara. Mas dias depois, viajando de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte, num ônibus, recordara da pergunta do seu querido guia e servira de ponte. Com 1 hora de boa conversa,
repartiu com o irmão e companheiro de viagem tudo aquilo que havia ganho. Sentiu-se que fora ponte para que o servo do Cristo, em tarefa testemunhal, ganhasse outra margem de conhecimento novo com o amigo celeste e sentisse maravilhado. Quantas vezes podemos ser ponte e deixamos passar a oportunidade? Que a lição nos sirva. Abençoada lição de Emmanuel e Casimiro Cunha. E também vou te contar uma história sobre a chave de Chico. É assim, ó. Com a saída do marido de casa e de seus filhos mais velhos ao trabalho, e da ausência também das crianças que estavam na escola, Dona Cidália, que era a madrasta de Chico, por vezes tinha que deixar a casa sós, porque ela tinha que buscar a lenha lá distante. Sendo que nisso começou um sério problema, porque uma certa vizinha... não é pra bocejar, presta atenção na história. Porque uma certa vizinha, vendo a casa toda fechada, ia ao seu quintal e colhia suas verduras. Sendo que Dona Cidália ficou muito preocupada, porque se não houvesse horta, não teria também dinheiro para o serviço escolar. Então Dona Cidália não sabia o que fazer, ela ficou pensando, e ela decidiu chamar o Chico para conversar, porque ela não passava na cabeça dela de ofender a vizinha por causa de verduras, de alface, jamais. Então Dona Cidália chamou o Chico para conversar falando assim: Chico, meu filho, você não diz que às vezes encontra com o espírito de Dona Maria? Dona Maria era a mãe de Chico. Então, peça-lhe um favor, pergunte para ela como que a gente pode lidar com a situação toda. Então Chico, numa tardinha, como sempre, foi rezar no quintal. E como sempre também, Dona Maria apareceu. Então Chico contou-lhe a história toda e Dona Maria disse assim: então, meu filho, avise a Dona Cidália que realmente é muito feio a gente brigar com nossos vizinhos, porque às vezes são as pessoas que a gente mais precisa. E também fale assim pra ela, que toda vez que ela deixar a casa sós, se ausentar da casa, sempre dar a chave a essa vizinha, porque ao invés dela ficar pegando os frutos da horta, agora ela vai poder tomar conta de tudo. Então, Chico contou-lhe para Dona Cidália tudo que sua mãezinha tinha falado. E Dona Cidália amou a ideia de Dona Maria. Então, ela botou isso em prática, essa determinação. Então, a vizinha nunca mais tocou na sua horta, porque agora passaram, de cuidar da casa inteira. E foi isso. Gostou da história? Disciplina. Nos fins de 1931, Chico, à tardinha, orava sob uma árvore junto ao açude, pitoresco local na saída de Pedro Leopoldo para o norte, quando viu, a pequena distância, uma grande cruz luminosa. Pouco a pouco, dentre os raios que formava, surgiu alguém. Era um espírito simpático, envergando túnica semelhantes à de um sacerdote, que lhe dirigiu a palavra com carinho. Não se sabe o que teriam conversado naquele crepúsculo, mas conta ao médium que foi esse o primeiro encontro com Emmanuel na vida presente. E acentua que, em certo ponto do entendimento, o orientador espiritual perguntou-lhe: você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu Chico. Não, você não será desamparado, disse-lhe Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu tenho condições de aceitar esse compromisso? Tornou Chico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou: qual é o primeiro? A resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. O espírito amigo despediu-se e o médium teve a consciência de que para ele ia começar
uma nova tarefa. A água da paz. Em torno da mediunidade, improvisam-se ao redor do Chico acesas discussões. É, não é, viu, não viu. E o médium sofria, por vezes, longas irritações a fim de explicar sem ser compreendido. Por isso, a hora da prece achava-se quase sempre desanimado e aflito. Certa feita, o espírito de Dona Maria João de Deus compareceu e aconselhou-me: meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. O médium satisfeito procurou em todas as farmácias de Pedro Leopoldo. Não encontrou. Recorreu a Belo Horizonte. Nada. Ao final de 2 semanas, informou a progenitora desencarnada o fracasso de sua busca. Dona Maria sorriu e informou: não precisa viajar em semelhante procura. Você poderá obter o remédio em casa mesmo. A água da paz pode ser a água do pote. Toda vez que alguém lhe trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de água pura e a conserve na boca. Não a lance fora, nem a engula. Enquanto perdurar a tentação de responder, guarde a água da paz, banhando a língua. O médium, então, baixou os olhos desapontado. Compreendera que sua mãezinha lhe chamava o espírito à lição da humildade e do silêncio. A verdade é como o diamante. Uma irmã, companheira de viagem, conversava conosco no Hotel Diniz, em Pedro Leopoldo, sobre um assunto familiar. De uma feita, foi obrigada a dizer a verdade, nua e crua, a uma parenta como uma advertência ao seu mau gênio, e por haver incidido num erro grave. Delicadamente, contrariamos seu ponto de vista, afirmando-lhe que ninguém ensina ferindo, como nos lembra André Luiz num de seus poemas de agenda cristã. A irmã considerou-se vencida, mas não convencida. Fomos à casa do irmão André, onde o querido Chico nos esperava. Depois dos abraços, já sentados e atentos à palavra do benquisto médium, sobre nossa surpresa, conta-nos logo de início: Emmanuel uma vez me disse que a verdade é como diamante. Olhamos para a irmã, convencidos de que espíritos ouviram a nossa conversa no hotel. E o médium prosseguiu: oferecemos o diamante a uma moça, e ela, com a pedra preciosa, transformou-a numa joia de realce a sua beleza. Oferecemos o mesmo diamante a um pobre irmão enfermo, e ele, satisfeito, troca-o por dinheiro, com que compra alimento e remédio. Mas numa hora de descontrole emocional, jogando à face de alguém, esse alguém, todo envergonhado, envia-nos um olhar cheio de vingança e de ódio. Então, a verdade deve ser dosada, não deve ser dita nua e crua, senão, ao invés de bem, fará mal. A caríssima irmã, companheira de viagem, considerou-se, afinal, convencida. A vitória era de Jesus, nas lições de seu Evangelho. Solidão aparente. Em meados de 1932, o Centro Espírita Luiz Gonzaga estava reduzido a um quadro de 5 pessoas: José Hermínio Perácio, Dona Carmen Pena Perácio, José Xavier, Dona Geni Pena Xavier e o Chico. Os doentes obsidiados surgiram sempre, mas, logo depois das primeiras melhoras, desapareciam como por encanto.
Perácia e Senhora, contudo, precisavam transferir-se para Belo Horizonte, por impositivos da vida familiar. O grupo ficou limitado a 3 companheiros. José, no entanto, era celeiro e, naquela ocasião, foi procurado por um credor que lhe vendia couros. Credor esse que insistia em receber-lhe os serviços noturnos numa oficina de arreios em forma de pagamento. Por isso, apesar de sua boa vontade, precisava interromper a frequência ao grupo pelo menos por alguns meses. Vendo-se sozinho, o médio também quis ausentar-se. Mas, na primeira noite em que se encontrou a sós no centro, sem saber como agir, Emmanuel apareceu-lhe e disse: "Você não pode afastar-se. Prossigamos em serviço." "Continuar como? Não temos frequentadores." "E nós?" disse o espírito amigo. "Nós também precisamos ouvir o Evangelho para reduzir nossos erros. E, além de nós, temos aqui numerosos desencarnados que precisam de esclarecimento e consolo. Abra a reunião na hora regulamentar, estudemos juntos a lição do Senhor e não encerre a sessão antes de 2 horas de trabalho." Foi assim que, por muitos meses, de 1932 a 1934, o Chico abria o pequeno salão do centro, fazia a prece de abertura às 8 da noite em ponto. Em seguida, abria o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, e lia essa ou aquela instrução, comentando-a em voz alta. Por essa ocasião, a vidência nele alcançou maior lucidez. Via e ouvia dezenas de almas desencarnadas e sofredoras que iam até o grupo à procura de paz e refazimento. Escutava-lhes as perguntas e dava-lhes respostas sob a inspiração direta de Emmanuel. Para os outros, no entanto, orava, conversava e gesticulava sozinho. E essas reuniões de um médio a sós, no centro, de portas iluminadas e abertas, se repetiam todas as noites de segundas e sextas-feiras. Um ensinamento que ficou. A luta ia acesa. Trabalhos, dificuldades, incompreensões. Chico, ao lado de José Xavier, perseverava. Certa noite, porém, experimentava enorme fadiga e, chegada a hora da reunião, questionava a si mesmo. Valia a pena combater? Por que dedicar-se à mediunidade se Jesus estivera à terra e, tendo tudo ensinado, não fora compreendido? Não seria melhor entregar ao nosso Senhor a terra com tudo que pertence à vida dos seres humanos? Foi então que sua mãezinha desencarnada recomendou-lhe que abrisse o Novo Testamento. E assim Chico Xavier o fez, pela primeira vez. Esclareceu-lhe que o Evangelho possui todas as respostas às nossas dúvidas. O filho abriu o Código Divino ao acaso e leu, no versículo 1 do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. No primeiro livro, ó Teófilo, relatei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A entidade carinhosa, acordando-o para o dever a cumprir, observou. Reparou, meu filho, pela narração dos apóstolos, ficamos sabendo que ele relata as maravilhas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aprendamos a cooperar com ele, porque ainda estamos muito longe da conclusão do reino de Deus na terra que o nosso Senhor está construindo. E o ensinamento ficou, exigindo meditação.
onde quer que você esteja, seja a alma deste lugar. Que há o amor, onde quer que alguém precise, que possamos nos entregar. Discutir não alimenta, revoltar não auxilia, reclamar nada resolve, desesperar não ilumina. Tristeza não nos leva a nada, chorar não subtrai suor, calúnia traz de volta sempre o pior. Infância pede educação, caminhos juventude escolhe, velhice tarda não e a morte recolhe. Que um sorriso, onde quer que você esteja, seja generoso em você. Que o auxílio, onde quer que te reclame as mãos, seja o que te faça crescer. Irritação intoxica, fugir agrava mais a dor. O medo embota a coragem, indiferença diz amor. Pra todo mal remédio certo é sempre conservar a paz. Compreendendo, ajudamos bem mais. Aguarde o concurso do tempo, nos fala sempre em terna voz. Se for ruim pro outro, não é bom pra nós. Pessoas magoadas, feridas, ferem as pessoas. Mas se amadas, quase sempre amam as pessoas. Jesus não veio a nós à toa. Pessoas tensas, chateadas, chateiam pessoas. Porém, se transformadas, também transformam pessoas. O amor não vence o ódio à toa. Transformar é arrastar pelo exemplo do equívoco pro melhor. O que eu sou interfere em cheio naqueles espalhados ao meu redor. Anda, acorda, desperte, se cubra de gratidão. Ame-se e recomece, tá tudo em seu coração. O que for bênção pra sua vida, o bom Deus te entregará. Se não for bom, então Ele te livrará. Um dia bonito nem sempre é um dia sob a luz do sol, mas com certeza é sempre um dia de paz. Cândido, Cândido, o doce em sua voz lembrou Jesus falando. Cândido, Cândido, na paz do teu sorriso ouvi Jesus chamando. Cândido, Cândido, eu canto e agradeço sempre a Jesus. Cândido, Cândido, pela vossa humilde encarnação de luz.